Queria ser muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Batalha Espiritual na Mente. Mas o que é uma libertação espiritual? Certamente algumas pessoas têm dúvida com relação a esse assunto, quando se fala sobre libertação espiritual. Eu quero então refletir com você nesse vídeo um pouco sobre isso, para você entender o que realmente significa e quais implicações de libertação espiritual em nossas vidas. Mas antes de a gente compartilhar esse assunto tão pertinente, eu quero fazer mais um pedido a você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e toque no sininho da notificação para que todas as vezes que a gente colocar um novo vídeo aqui no ar, o YouTube vai automaticamente comunicar. E assim você vai poder acompanhar os nossos vídeos aqui e ficar por dentro desse assunto tão importante e que realmente vem mexendo com a vida de milhares de pessoas que passam por batalha espiritual, mas não sabem exatamente o que fazer. Pois bem, quando se fala assim libertação espiritual, o que é isso, afinal de contas? Dentro desse contexto de batalha espiritual, a gente não pode resumir isso simplesmente no fato da pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca. Há muitas pessoas que atribuem simplesmente libertação espiritual quando existe um trabalho de exorcismo, ou seja, quando alguém fica livre de um espírito imundo. Mas libertação espiritual vai muito além disso. Em primeiro lugar, é falar para você que libertação espiritual está ligado a pelo menos 4 campos da nossa vida. Primeiro, relação, sim, à possessão demoníaca. Quando alguém liberta ali por exorcismo, um trabalho feito de exorcismo sobre aquela pessoa que está possessa por um espírito imundo, isso é realmente libertação. Mas em parte, porque também existe outro campo que chama-se a opressão demoníaca. Ou seja, quando o inimigo vai praticamente trabalhar no corpo daquela pessoa, bombardeando ela. Não que está dentro da pessoa, mas está por fora dela. Ela começa a ter imaginação, começa a ficar doente, às vezes vai ao médico, o médico não consegue descobrir qual é a doença daquela pessoa. Não que a medicina seja ruim, a medicina é boa, é útil, sendo que o problema é espiritual. E às vezes há situações que até a própria medicina, o médico fala que é um problema espiritual, porque fez todos os exames, fez todo o recurso necessário que tinha a ser feito por aquela pessoa e ela não ficou melhor, não ficou boa, não se recuperou. Já vi casos em que o médico chegou perto e me falou: pastor, é um problema espiritual, porque fizemos de tudo e não conseguimos descobrir o problema daquela pessoa. Então, e realmente, quando fosse feito um trabalho na questão espiritual daquela pessoa em Cristo, ela ficou liberta. Então, há muitos casos que já percebi, já presenciei, que é espiritual e também na questão de opressão demoníaca. Quando fala assim opressão, não é a mesma tática que se usa para a possessão demoníaca, são coisas diferentes. Aí as pessoas confundem as coisas entre opressão e possessão. Inclusive, até um vídeo meu aqui abaixo, na descrição desse vídeo, que te leva realmente a reconhecer a diferença de ambos. O que é opressão e o que é possessão demoníaca. E como trabalhar com ambos, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo, esse vídeo que vai te mostrar realmente o que é a diferença entre possessão e opressão. Pois bem, então quando há um trabalho de libertação dentro do campo de opressão e também de possessão, sim, é libertação espiritual. Também acontece dentro da área de tentação. Por quê? Como assim? Todos nós somos tentados, não é mesmo? Mas aquela pessoa que realmente ela é muito fraca, fica muito à mercê daquela tentação. Por quê? Ela fica obcecada por aquilo. Ela está tão obcecada, tão travada naquilo que ela caiu em tentação, que ela não consegue se livrar. Então, ou seja, é um campo onde se trabalha com obsessão que ela teve, que ela recebeu devido àquela tentação tão forte que ela acabou cedendo aquilo e ficou realmente presa naquela situação. Então, há também esse campo aí de trabalho, de trabalhar com a pessoa, com aconselhamento, oração, acompanhamento. Forma diferente de se trabalhar com uma pessoa possessa, uma pessoa opressa. Então, a obsessão e a tentação são duas coisas que é uma coisa que a pessoa precisa realmente de um trabalho mais cuidadoso, com mais carinho, mais cautela, entendeu? De aconselhamento, acompanhamento.
e etc. Então, ou seja, quando fala-se libertação espiritual, abrange tudo isso daí. É claro que, quando fala-se em tentação e obsessão, também há um vídeo aqui falando sobre isso, que eu vou lhe passar também o link dele, aqui no canal. Você pode ter lá nossa playlist, que lá sobre instrução e ensino, você vai encontrar esse vídeo lá, falando sobre entre a tentação e obsessão, falando aí o que é, afinal de contas. Então, quando falasse nesse campo aí, de libertação, de opressão, de obsessão e tentação, ambos estão ligados. Por quê? Eu expliquei e falar aqui novamente. Quando a pessoa é tentada pelo sistema deste mundo, por exemplo, ela cai em tentação e ela fica praticamente com a sua mente muito cobiçada naquilo. Cobiçou demais aquilo, ao ponto que ela caiu. Então, o que é a estratégia do inimigo? É sempre apresentar àquela pessoa aquilo que ela acabou caindo. É sempre colocar aquele episódio na frente dela. Vai deixá-la cada vez mais obcecada por aquilo. O pecado, ela causa prazer na carne humana, causa prazer na natureza humana. Então, seja, sempre aquele quadro onde ela tropeçou, vai estar sempre diante dela. Se ela caiu na pornografia, vai estar sempre aparecendo pornografia para ela. Se ela caiu no pecado de, sei lá, de roubo, então de furto, e ela acabou tendo prazer naquilo, que o pecado causa isso, vai sempre aparecer essa oportunidade para ela. Então, ou seja, ficar sempre obcecada por aquilo. Já vai conseguir deixá-lo totalmente focado naquilo. Entende? Então, são pessoas que são especialistas em cometer erro, cometer fraude, cometer engano, cometer mentira. Que ela está obcecada. Então, esse tipo de situação requer uma libertação espiritual. Aí tem que saber como lidar com esse caso, que não é fácil. A pessoa que cai numa droga, por exemplo, e ela fica tão, além do seu problema orgânico, também ela fica obcecada por aquilo. Ainda vi casos assim de pessoas. Então, tem que saber trabalhar, já é um acompanhamento, já é aconselhamento, é oração. Tem que saber como lidar com o caso, que é totalmente diferente de uma pessoa que está possessa, uma pessoa que está opressa, uma pessoa que está aí nessa situação, então requer um cuidado maior. Entende? Então, quando fala de libertação espiritual, abrange todo esse campo e analisar o que está acontecendo com a pessoa. E só pode ser liberto realmente em Cristo Jesus, que é o foco principal aqui. É focado em Jesus Cristo. Então, não é trabalhando, não é tem que detectar, por exemplo, tá lá uma família, por exemplo, já lidei com esse caso, que estava com uma pressão demoníaca muito forte naquele lar, naquela família. E ela está me contando, pastor, eu já estou cansado, porque tem que fazer uma série de coisas, e é isso, aquilo, outro, né? Já passei por várias religiões, e continuo ainda, está cada vez mais intenso, estou cansado, vontade de me matar. Então começou a desabafar para mim. E ela me falou que certa vez, né, alguém, um líder religioso, falou para ela o seguinte: não, você tem que detectar aqui os pontos, né, principais, onde está aqui o demônio na sua casa, tem que cavacar lá o seu quintal para tirar o objeto lá dentro, tá no fundo, lá, quando tirou o objeto, deu aquela sanada, melhorou um pouquinho, mas voltou tudo de novo. Então, ou seja, algumas coisas que não fazem muito sentido, entende? Então, porque ali é opressão, cara. Então tem que saber o que é realmente a opressão. Muita gente não sabe o que é isso. E vai tentando inventar moda, inventar maneira de poder aliviar o psicológico daquela pessoa. Mas o problema não é psicológico, não é espiritual. E tem que saber lidar com isso. Entende? Então, às vezes, não falta amor, falta um pouco de atenção, cuidado necessário. A pessoa sofre cada vez mais. Quer colocar técnicas em cima dela para fazer tal coisa, e às vezes as coisas não funcionam. Então, por quê? Porque não conseguiu entender ainda o que é libertação espiritual dentro do campo da opressão. Então, esses campos, elas têm que serem analisados, têm que ser trabalhados com cautela, com responsabilidade, com amor, para que assim realmente haja libertação espiritual e principalmente em Cristo Jesus. Se a pessoa que trabalha com libertação espiritual não tiver uma vida pautada em Cristo, conhecimento dos ensinos de Jesus, ver ele como centro de tudo, não vai funcionar. Vai tentar detectar, como fala o movimento de batalha espiritual, de espíritos territoriais, vai tentar cercar a cidade, tentar cercar um ambiente, um bairro, cercar uma casa, vai fazer uma série de coisas, não vai funcionar.
Cada vez mais esse momento de batalha espiritual, por exemplo, acontece em espíritos territoriais por aí, o Brasil está cada vez mais pior. Então a questão não é questão de exorcismo, mas sim olhar com responsabilidade esses campos e trabalhar com amor e cautela em cada um deles, de acordo com a situação que surge à nossa frente. Então isso é libertação em batalha espiritual. Bom, então quer saber mais sobre isso? Você vem assistindo aqui nossos vídeos. Você pode, não é inscrito, inscreva no canal, ok? Toca no sininho de notificação, vai ter muitos vídeos aqui falando sobre esse assunto que vai certamente elucidar mais a sua visão a respeito da batalha espiritual. Que Deus te abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.